Bom dia, meus queridos amigos, seguidores do nosso canal. Estamos aqui para mais um bate-papo com o Dr. Luiz e hoje nós vamos falar um pouco sobre a mediunidade, os médiuns, em especial os médiuns falidos, né? Então, falando um pouco sobre mediunidade, o que é a mediunidade? Mediunidade não é uma condição apenas do espírita, né? Ela é conhecida desde os primórdios da história da humanidade, desde que existe homem na Terra, existe essa faculdade, que é a faculdade de intermediar os valores espirituais e trazer naturalmente para a condição material, né? A própria palavra já define, médium, é aquele que fica no meio, né? Que consegue, por uma percepção extrasensorial, né? Vamos dizer assim, captar, sejam as imagens, os sons, né? Ou as paisagens do plano espiritual. Numa descrição mais ostensiva e extensiva de Allan Kardec, todos somos médiuns, porque todos captamos, de alguma maneira, mesmo através das intuições, das inspirações, através do sonho, quando estamos desdobrados e adentramos o plano espiritual, todos nós temos essa capacidade, né? Maior ou menor, mais ostensiva ou mais limitada, de entrarmos em contato com os panoramas de ordem espiritual. E numa descrição mais sucinta, nós temos os médiuns ostensivos, né, que têm várias características. Alguns são clareaudientes, escutam os espíritos, outros são clarividentes. Tem os médiuns de materialização, que doam ectoplasma para os espíritos se materializarem. Enfim, existem vários, né? No livro dos médiuns nós temos uma descrição quase infinita das possibilidades e das potencialidades da mediunidade. O que eu queria registrar, para quem não conhece, né, quem não sabe, é que ser médium não é ser um espírito evoluído, não é? Existe uma predisposição orgânica para você ser médium, ou seja, o corpo tem uma capacidade mais desenvolvida para captar esses panoramas da vida espiritual, em especial através da pineal, que é uma glândulazinha no meio do nosso cérebro. Então essa pineal é a glândula responsável pela captação de todos os fenômenos mediúnicos. Então você não precisa ser um espírito muito evoluído para ter essa mediunidade mais ostensiva. É isso, tem que ficar bem claro, está bem caracterizado no livro dos médiuns, que a pessoa pode moralmente ser um espírito bem inferior e ter uma mediunidade bem ostensiva, né? Por que a gente diz isso? Porque tem pessoas que idolatram os médiuns, não é? Que colocam todas as suas questões de vida, todas as suas dificuldades e anseios em cima da capacidade mediúnica de A, B ou C, o que é um grande equívoco, porque, como dissemos no vídeo anterior, você está terceirizando, né, o seu livre-arbítrio. E como são pessoas falíveis, como um tanto quanto nós, às vezes até inferiores a nós estamos correndo um risco muito grande, não é? Se nós delegamos essa potencialidade aos médiuns. Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre a mediunidade, né? E com relação aos mensageiros, né, a esses intermediários dos dois planos, eu queria falar também de um livro muito especial chamado Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, né? Então, lá nós temos no capítulo 3º um centro de mensageiros, onde são formados milhares de mensageiros, sejam médiuns, sejam doutrinadores,
sejam evangelizadores, aqueles que vão aqui na Terra, né, quando reencarnar, vão trabalhar pela seara do Cristo. Então tem esse centro de mensageiros em uma colônia espiritual. E nós vamos ter a descrição, eu vou até ler para vocês, se vocês me permitem, né? A descrição de um instrutor de André Luiz, o Tobias, sobre os médiuns, né? E sobre esses mensageiros. Então, o Tobias vai dizer que raros triunfam, são muitos raros aqueles mensageiros que triunfam, seja na mediunidade e nas outras tarefas. Diz assim: raros triunfam porque quase todos estamos ainda ligados ao extenso pretérito, ao nosso passado, de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Olha por que a gente falha, né? Em cada novo ciclo de empreendimento carnal, ou seja, em cada reencarnação, a nova reencarnação, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado do que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Isso quer dizer o quê? Que nós fracassamos porque acreditamos muito mais no mal do que no bem. Vejam um exemplo prático do que nós sintonizamos na televisão. A maioria das vezes as notícias mais horrorosas, escabrosas, né? E deixamos de, muitas das vezes, acompanhar uma palestra edificante, mesmo pela internet, pelo YouTube, etc., para assistir um noticiário menos digno, né? Filmes e etc., novelas, né? Que tenham um conteúdo de baixo teor de qualidade moral e que naturalmente é o que a imensa maioria sintoniza, né? Então, nós acabamos acreditando, né, de que o mundo está perdido, de que a violência está vencendo e etc., né? Então e mesmo dentro de nós acreditamos. Tem uma fala muito bonita do Nelson Mandela, que ele disse que o grande erro da humanidade é não confiar na sua luz e acreditar mais na sua treva, que é basicamente o que o Tobias aqui está falando. A gente não acredita naquelas advertências do Cristo, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois o fermento que leveda a massa inteira. Não escutastes, vós sois deuses. Então a gente não acredita nessas frases do Cristo. Nós ainda acreditamos muito mais nas nossas inferioridades, né? Então ele diz que em cada reencarnação nós acreditamos mais nessas tendências. É desse modo que prosseguimos por lá, aqui na Terra, né? Ele está falando do plano espiritual, por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições. Eu achei isso aqui absolutamente fantástico, né? Porque a gente acaba encarando os problemas, as dificuldades da vida como se Deus estivesse castigando a gente. Quando na verdade, como diz ele aqui, essas dificuldades, né, elas são, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver, não é? Então, quando a gente é visitado por uma dor, imagina, eu visitado por uma enfermidade cancerígena há 6 anos, se eu encarasse que era uma punição divina, Deus está me castigando por alguma coisa. Isso é um equívoco total. Eu nunca pensei assim. E nunca pensei que ela veio para a pessoa errada. Absolutamente, não é? Ela veio para, como eu disse no vídeo anterior, para me impulsionar, para me desenvolver mais rapidamente, né, as minhas virtudes. Eu me lembro que quando eu fiz vestibular, eu fiz um intensivão, um curso, né, intensivo para tentar entrar na faculdade. Então, eu considero as dores, em especial no meu caso, a minha enfermidade, como um intensivão
para que eu acelere o meu passo, para que eu possa, o mais rapidamente possível, desenvolver a humildade, a resignação, a paciência, a tolerância e a fé, não é? Acredito piamente na frase do Cristo: a tua fé te curou. Não digo que a minha fé está me curando, mas a minha fé está me mantendo aqui há 6 anos, não é? E nessa condição que vocês estão vendo, conseguindo naturalmente me desincumbir das tarefas, de tudo aquilo que naturalmente está a meu alcance, estou conseguindo, não é? Então, é a fé removendo essas montanhas. Então, encarar as dificuldades como punições ainda é um modo muito primitivo de encarar todas as coisas, né? Pelo contrário, Deus não nos castiga, Deus não nos pune, no máximo nos corrige, né? Naturalmente, como eu disse anteriormente, como um divino pastor que usa aquele cajado no pescoço da ovelha, né? Puxando, tracionando para que ela não caia no abismo, muitas das vezes essas dores têm por finalidade exatamente arrancar-nos da possibilidade de uma queda moral mais profunda. É para isso que serve, né? Então, por fim eu gostaria de falar dessa onda, né? Aproveitando, né? Do médium famoso que caiu, e que nós temos que ter um sentimento de misericórdia. Eu vi muitos depoimentos de espíritas, etc., alguns deles falando da condição moral do médium, dizendo que ele não é espírita e etc., né? Como se o espiritismo precisasse de advogados, né? A gente precisasse defender. Às vezes as pessoas ficam ansiosas, não, ele não é espírita, ele é católico, etc., né? E na verdade o que tem que nos mover é o sentimento de compaixão, porque dizia Gandhi que quando cai um homem, de certa forma, um pouco cai toda a humanidade. Então a gente não tem que se comprazer ou condenar, absolutamente. No dizer do Evangelho, nós temos que combater o pecado, mas tanto quanto possível tentar amar o pecador, não é? Por quê? Porque quem pode dizer que nós não fracassaremos também na encarnação? Ou que não fracassamos muitas, inúmeras vezes em vidas anteriores, às vezes no mesmo erro que estamos condenando o nosso companheiro, não é? Então eu me lembro do Chico Xavier, uma vez quando vários jovens de Brasília colocaram fogo num índio, não é? E aí todo mundo ficou horrorizado com aquilo, né? E aí foram ao Chico e falaram: Chico, você está rezando pelo índio? E ele falou: não, filho, o índio está bem. Eu estou rezando pelos jovens que colocaram fogo nele e que naturalmente inscreveram-se numa expiação dolorosa. Provavelmente na próxima encarnação eles vão vir com a doença chamada pênfigo, que é o fogo selvagem, que são verdadeiras bolhas que parecem, né, realmente queimaduras e que tem um tratamento praticamente ineficaz, né, muito difícil. Então eu estou rezando por eles, porque eles se inscreveram nas teias do mal e naturalmente vão colher essas consequências, né? Então essa é a nossa postura. Ao invés de condenarmos, ficarmos horrorizados, né, e etc., vamos orar por todos os nossos irmãos caídos, né? E, como sempre, eu vou encerrar com Gonzaguinha. Eu vou até botar o óculos, porque essa eu tenho que ler. Porque eu escolhi esse trecho porque, apesar de todas essas dificuldades da nossa geração, está vindo, tenho certeza que o planeta está regenerando e vários espíritos superiores estão reencarnando. E vão ser os mensageiros que vão dar certo, né, gente? A nossa geração, né? Muitos fracassaram, muitos estão fracassando, alguns venceram, raros triunfaram, como disse Tobias, mas a geração nova vai reformular o planeta, trazendo aquisições absolutamente maravilhosas.
Então, encerrando com Gonzaguinha, eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não está na saudade e constrói amanhã desejado. Muita paz, obrigado pela audiência, obrigado pela sua atenção. No próximo episódio nós vamos ter uma surpresinha para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.